Vamos lá. Senhores, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de sistemas elétricos de potência. A gente está fazendo, então, uma revisão de sistemas trifásicos. E hoje nós vamos ver a ligação em triângulo. Hoje a gente ainda vê sistema desequilibrado. Aula que vem a gente vê os dois modelos, né? Tanto estrela quanto triângulo, mas aí desequilibrado. É um pouco mais complexo os cálculos, mas nada que seja exageradamente difícil, é apenas um pouco diferente. E aí a gente aproveita e vê um pouco dessas diferenças hoje também. Recordando aqui, então, sobre a geração trifásica, nós vimos que numa mesma carcaça são enrolados 3 pares de bobinas. Então nós estamos vendo aqui um par em vermelho, um par em verde e outro em azul, de sorte que se tenha acesso aos terminais dessas bobinas, de sorte que você pode fazer as ligações. Essas ligações são exatamente as ligações em estrela ou em triângulo. Em estrela, o que a gente faz, né, a gente tem o lado 1 e o lado... deixa eu ver aqui. Aqui. Nós temos o outro, o lado 2, aqui o lado 3, segundo o nosso desenho aqui. Aqui, então, vem o lado 4, o lado 5 e o lado 6. Né? Quando você vai fazer uma ligação em triângulo, o que a gente faz é interligar os bornes 1, 2 e 3. Né? Então, a gente tem esse tipo de ligação. Então, a gente teria aqui 1, 2 e 3. E aqui a gente teria os fios 4, 5 e 6. Se a gente fosse interligar isso em triângulo, nós teríamos, então, essa ligação aqui. Final de um no início da outra. Final desse no início desse. Final desse no início desse. E essas 6 aqui, a gente interliga aqui nessa 1. De modo que a gente tenha esse tipo de ligação aqui. Ó. Então, tem a 1 ligado na 2. O final da 2 é a 5. O final da 5 é a 3. Deixa eu admitir o povo aqui. Enfim, esse... Estou me perdendo aqui na interrupção, mas o que a gente faz é interligar início no fim, para que a gente tenha essa ligação em triângulo. Então, daí a importância de a gente ter acesso a esses terminais do gerador. E nós tínhamos visto na aula passada que, uma vez montada a estrutura, né, dessas bobinas, e aqui eu representei cada eixo desse como sendo um par de bobinas, né? Então a gente tem aqui um par de bobinas, são essas aqui em vermelho, um par de bobinas aqui em verde e outro aqui em azul. E esses pares de bobinas eles estão defasados entre si de 120 graus, de modo que esse eixo, uma vez constituído, uma vez montado, ele fica fixo. E aí o que resta saber é para que lado você está girando esse conjunto, né? Ou no sentido anti-horário, ou podemos girar isso aqui no sentido horário, e isso vai fazer com que essas tensões elas apareçam umas nas frentes das outras, né? Então, dependendo do ângulo que você gire, você tem o ângulo das tensões entre VAN, o neutro está aqui, VBN e VCN, ou tensão fase-fase, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, essa tensão aqui, ela é chamada de... isso aqui vai ser uma seta, esse aqui é o VAB. Enfim. E assim, desse mesmo modo, a gente tem as demais tensões. Então, a gente tem a tensão aqui, ó, que é a VBC, e tem aqui a tensão VCA. E aí, conforme nós já vimos, podemos fazer as ligações de diferentes modos, né? Tanto em estrela quanto em triângulo. E aí existem umas características entre elas. Por exemplo, as tensões
no tocante às tensões de fase. Tensão de fase é a tensão que está na carga. E aí, se a gente pegar a ligação estrela, a tensão que está na carga, por exemplo, essa carga aqui, ó, ZA, é a tensão VAN, né, da fase A com o neutro. Se a gente pegar isso, por exemplo, na ligação, e aí, veja bem, essa tensão é diferente da tensão de linha, né? A tensão de linha, quando você pega uma linha e outra linha. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, entre fase neutra 127 volts, o que a gente faz é somar com esses outros 127, e aí nós já vimos que é uma soma fasorial. A soma fasorial de 127 com mais 127, essa com ângulo de zero, essa com ângulo, por exemplo, de 120, nós vamos ter aí 220 volts, né? Exatamente porque é uma soma fasorial. E aí, veja bem, a nossa tensão de fase, a tensão da carga, ela é diferente da tensão de linha, que é a tensão que vai entre uma linha e outra linha. Se a gente pegar esse mesmo conceito agora para ligação em triângulo, a gente observa que a tensão de fase é a mesma tensão de linha, porque a tensão de fase é a tensão que está na carga. Mas se você reparar aqui, ó, a tensão que está na carga é exatamente a tensão entre uma linha e outra linha. Então, neste caso, a tensão de linha coincide com a tensão de fase. Ora, o que é diferente na ligação estrela. Mas se você pegar na ligação estrela agora, do ponto de vista das correntes, essas correntes, olha só, a corrente que passa na linha é a mesma corrente que passa na carga, ou seja, na fase. Agora, numa ligação em triângulo, não, né? A corrente que passa na linha é IA, e a corrente que vai passar na carga é a corrente AB. E essa AB vai ser exatamente a soma de IA mais IC, né? Pela lei dos nós, né? Lei de Kirchhoff. As correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, está entrando aqui IA, e está entrando ICA, e está saindo IAB. Portanto, a corrente IAB, que é a corrente de fase, ela é diferente da corrente IA, que é a corrente de linha. Então, essas são as características. E aí a gente tem carga trifásica equilibrada. A gente pode dizer quando essas impedâncias... aqui nós estamos falando do ponto de vista da carga. Se a gente estivesse falando das tensões, essas tensões elas teriam que ser o mesmo módulo igual, por exemplo, 127, e a mesma defasagem de ângulo. Então, teríamos ângulo 0, 120, menos 120. Ou seja, a defasagem entre eles seria iguais. A gente diria que essa tensão estaria equilibrada. Qualquer ângulo diferente, ou qualquer módulo diferente, já seria o suficiente para desequilibrar essas tensões. De forma similar, nas cargas é assim também, né? Se a gente tem ali cargas com impedâncias iguais, a gente diz que essa carga está equilibrada, esse sistema trifásico equilibrado. Se uma dessas cargas, porventura, for diferente, a impedância dela for diferente das demais, a gente diz que esse sistema está desequilibrado. Bom, como nós vamos focar hoje no sistema triângulo, vale a pena aqui a gente reforçar um pouco desse conceito das correntes. Então, a corrente de linha é diferente da corrente de fase. Haja vista, então, que a corrente de fase ela tem que ser a soma dessas correntes, né? Pela lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Bom, feito isso, a gente consegue fazer uma dedução aqui para um circuito em triângulo equilibrado. Se a gente pegar, então, que essa corrente IB, aqui, ela tem que ser a soma de IA mais IC, então nós temos essa primeira equação aqui. Mas eu quero descobrir a corrente de linha. Então, basta eu isolá-la aqui nessa equação, chegando nesse resultado. Então, agora é o seguinte, vamos considerar que o giro aqui nesse sentido vai estar, deixa eu ver aqui, essa tensão, estou pegando ICA aqui, ó, eu estou girando nesse sentido aqui, tá? Então eu posso dizer, por exemplo,
que se eu pegar aqui a minha referência como sendo o IA, pegá-lo com ângulo de 0, e eu vou então subtrair ICA, que está aqui. Essa corrente está aqui. Eu posso dizer que essa corrente ela está defasada de 120, portanto, menos 120 mais menos 120, eu posso dizer que ela está defasada de 40 graus, perdão, de 240 graus, ou eu posso dizer que ela está adiantada de 120. É a mesma coisa. Eu posso dizer que primeiro passou IA e 240 graus depois passou o IC, ou eu posso dizer para você o seguinte, olha, o IC já passou, né, quando o IA passar. Então eu posso considerá-la que ela está atrasada, 240, ou adiantada de 120, é a mesma coisa. Ora, feito isso, eu vou pegar aqui de forma genérica, como sendo o IF e a minha corrente que circula na linha, perdão, na fase. E como o circuito é equilibrado, esse módulo ele será o mesmo. Então eu posso pegar essa corrente IA, considerá-la com ângulo de 0, e se eu pegar aqui o meu ICA, essa corrente vai estar adiantada, posso pegar como menos 240 também, não tem problema, mas posso dizer que ela está adiantada aqui de 120 graus. Ora, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou colocar o 1 multiplicando esse IF. Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho aqui 1 IF com ângulo de 0 e aqui menos 1 IF com ângulo de 120. Ou seja, eu posso, então, converter essa parcela aqui para coordenadas retangulares, né? Para poder efetuar essa subtração. Como nós já vimos, em coordenadas retangulares é muito mais fácil somar e subtrair do que em coordenadas polares. E aí é o seguinte, se eu converter aqui 1 com ângulo de 0, eu vou achar exatamente isso aqui, ó, 1 mais J0, menos, se eu converter agora 1 com ângulo de 120, eu vou achar menos 0,5 mais J0866. Pergunta, tem alguém com calculador aí, em mãos? Que possa fazer uma conversão aí de polar para retangular? Não. Não. Bom, então vocês vão ter que confiar em mim. Ou então façam depois. Troque aqui esse ICA como sendo IF com ângulo de menos 240. E convertam isso para polar. Na hora que vocês fizerem essa conversão para polar, vocês vão ver que vocês chegam no mesmo resultado. Porque realmente tanto faz, né? Você caminhar daqui até aqui, né, para sair deste ponto e chegar a esse, ou você caminhar daqui até aqui para chegar nesse mesmo ponto. Então, em termos de conversão, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Bom, então agora é efetuar essa subtração. Então, a gente tem 1 menos meio, portanto, dá 1,5. E a gente tem 0 menos mais 0,866, que, portanto, dá menos J0866. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar isso para coordenadas polares. Então, se eu converter isso aqui, em coordenadas retangulares para coordenadas polares, eu chego nesse resultado aqui. E aqui a gente precisa de uma pausa para meditação. Antes disso, deixa eu generalizar aqui. Se nós temos aqui essa corrente de linha, essa IA que a gente está calculando mais precisamente, ela é 1,732. E aqui é ampere, né? Não é volt. Ora, isso aqui equivale a raiz de 3. Então, eu posso substituir isso por raiz de 3. Então, eu tenho que o meu IA vai ser raiz de 3 da minha raiz, ela é raiz de 3 vezes maior do que a minha corrente de fase. E aqui, ó, ela está atrasada em relação à minha corrente de linha
está atrasada em relação à minha corrente de fase, um ângulo de 30 graus. Então, aí eu posso generalizar isso. Então, ao invés de A, eu vou chamar minha corrente de linha. E ao invés de meu IF, aliás, eu vou manter o meu IF aqui como uma corrente de fase. Então, a gente tem que a corrente de fase, ela é raiz de 3 vezes maior do que a minha corrente de linha, mas ela está atrasada de 30 graus em relação a essa corrente de fase. E aqui a unidade, claro, a dimensão é ampere. Ora, isso facilita de sobremaneira os cálculos, porque a gente pode, então, fazer, achar essas correntes, acha uma, e as outras a gente faz por defasagem de ângulo, é muito mais fácil do que ficar fazendo conta. Então, e aqui só para nós nos posicionarmos aqui em termos de corrente, se a gente considerar que a gente está girando, deixa eu ver para que lado aqui. Bom, isso tem que estar girando, segundo o exemplo aqui, isso tem que estar girando para cá. Por que eu sei disso? Nós estamos falando de bobina. E a bobina, primeiro chega a tensão, para depois chegar a corrente. Né? Existe um atraso entre a tensão e a corrente, e a tensão está na frente. Né? Isso por quê? Porque você alimenta a bobina, ela vai ter que pegar essa energia para poder girar os elétrons da estrutura, então ela vai absorvendo energia para isso. Depois que ela colocou todos os elétrons girando no mesmo sentido, é que a corrente ela irá passar. Então a tensão está adiantada de um determinado ângulo. Ah, mas aqui, desculpem-me, eu peguei aqui IA em relação a VA. Então, neste exemplo, o giro está ao contrário. O giro está assim. Perdoe-me. O giro está assim. Para que essa tensão aqui, VA, esteja na frente da corrente IA. Então, a gente consegue posicionar correntes e tensões aí dependendo do ângulo, da frequência angular. Agora, vamos posicionar essas tensões aqui. Vamos posicionar essas correntes, perdão. Se vocês observarem, eu posicionei as correntes conforme o giro, agora retirei as tensões, mantive o eixo das correntes e agora estou posicionando a corrente de linha e mantendo o giro. Né? O giro estava aqui no sentido anti-horário, então se a gente mantiver esse giro aqui anti-horário, observe que pela equação a corrente de linha ela está atrasada em relação à corrente IA em 30 graus. Então veja bem, o IA passou e 30 graus depois, né, se a gente considerar que o IA estava aqui nessa posição, o IAB estaria aqui. Mas eu vou simplesmente trocar meu ângulo de observação para ficar mais fácil. Então, eu vou estar observando aqui. Observem vocês que o IA ele passa e 30 graus depois, ou seja, atrasado de 30 graus, passou o IAB, perdão, e 30 graus depois passa o IA. Então a gente consegue posicionar essas correntes se a gente souber essa regra do atraso em relação da corrente de linha em relação à corrente de fase. Se a gente acha uma dessas correntes, a gente consegue posicionar todas as outras simplesmente fazendo defasagem de ângulo. É muito mais fácil do que ficar fazendo conta. Então vamos ver um exemplo prático aqui. Suponha que a gente tem esse sistema, então a gente tem a geração do ponto de vista da concessionária, então, que no nosso caso aqui é a CEMIG, então ela está entregando essas tensões dessa forma aí, e a gente está interligando as cargas, né? Pode ser que ele esteja transmitindo em estrela e a gente está interligando a carga em triângulo. Problema nenhum. Pode ser que esteja transmitindo em triângulo e a gente interligando em triângulo também. Problema nenhum. Mas a primeira coisa que você está pedindo aqui que são as tensões de linha. E aí a gente tinha visto isso na aula passada. E as tensões de linha estão adiantadas em relação às tensões de
fase em 30 graus. Ora, a primeira pergunta que a gente precisa saber é o sistema do ponto de vista da tensão, né? Não perguntei ainda do ponto de vista da carga. Esse sistema ele é equilibrado ou desequilibrado? E para que lado ele está girando? Bom, vamos lá. Para a tensão ser equilibrada, todas têm que ter o mesmo módulo. Todas têm o mesmo módulo. E elas precisam estar com a mesma defasagem de ângulo. Então, se a gente pegar aqui o VAM como referência, está com ângulo de 0. 120 graus depois, passa o VBM. Olha, então a gente tem o VA, a gente tem isso aqui. A, esse aqui ficou bom, não. A, B e C. VA, VB e VC. Ó, se eu observar isso daqui agora, vamos posicionar aqui. Isso aqui é um olho. Estou enxergando isso aqui. Passou o VAN, com ângulo de 0, porque esse aqui é o meu ângulo de observação. 120 graus depois, passou o meu VB. Aqui meu VB. Ora, isso só pode estar girando nesse sentido aqui. Então, a gente já sabe o sentido de giro e a gente já sabe também que essas tensões elas estão equilibradas. Diante disso, a gente tem dois caminhos a seguir. A gente pode fazer esse cálculo aqui, que é pegando VA menos VB, e aí a gente, eu tinha dito para vocês que a gente poderia considerar isso aqui como cargas assim, só para facilitar enxergar. A gente tem VA aqui, e a gente, então aqui é positivo, aqui também é positivo, e aqui o neutro, no meio, a gente chama de negativo. Esse ponto aqui. E aqui eu tenho o VB. Então, se eu pegar VAB, é a tensão VA menos a tensão VB. Se eu fizer essa conta, eu vou ter que chegar no mesmo resultado, né, se eu aplicar a regra. Haja vista que nós deduzimos essa equação da aula passada aplicando essa regra aqui. Ora, a gente sabe que a tensão de fase, tensão de linha, perdão, ela é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. Então, se eu pegar a raiz de 3 e multiplicar por 127, eu vou chegar em 220. Na verdade, vai ser 199,98 mais alguma coisa, que a gente arredonda para 220. Ora, e a gente sabe que essa tensão ela está adiantada em relação à tensão de linha, perdão, ela está, perdão, senhores, a tensão de linha ela está adiantada em relação à tensão de fase. Ora, se a minha tensão de fase está no 0 e a minha tensão de linha está adiantada, e ele está girando nesse sentido aqui, para ele estar adiantado, essa tensão tem que estar aqui, ó. Aqui tem que estar o VAB, para ele estar adiantado. Ora, por conseguinte, para ele estar adiantado, então eu preciso somar 30 graus. Olha, então 0 mais 30 é 30 graus. Então, veja bem, eu chego rapidamente ao meu resultado apenas aplicando essa fórmula aqui, ó, e sabendo para que lado esse sistema está girando. E aí eu faço um posicionamento do vetor com soma de ângulo. Todo mundo entendeu isso aqui? Como é que eu fiz esse posicionamento? Alguém ficou com dúvida? Não? Então, beleza. Poderia repetir esse processo para as demais. Mas veja bem, eu já achei essa aqui. Eu já achei VAB. Eu posso agora fazer deslocamento de ângulo novamente para achar as demais. Porque o que acontece? Eu sei que essa tensão para essa, eu tenho que subtrair 120. Ora, então basta eu pegar 30 e subtrair 120. Se eu fizer isso, eu vou achar 90. Ora,
Bacana. Então, veja bem, simplesmente deslocando o ângulo, eu consegui achar essa outra tensão, que é a VBC. E o mesmo vale para VCA. Se eu pegar a minha referência aqui, que é essa tensão, e eu agora somar 120 graus, eu chego em 30 mais 120, que é 150. Poderia subtrair 240 de 30 graus? Poderia sem problema nenhum. Seria 30 menos 240, daria menos 220. Isso também estaria certo. Beleza, então a gente já achou quais são essas tensões de linha. Bom, se eu fizer agora por este caminho aqui, ó, ou seja, se eu pegar... Aqui eu vou escolher fazer aqui, ó, vou pegar aqui. A gente tem aqui VA, VB e VC. Agora está sendo pedido VCB, é essa tensão aqui, ó, que que vai ser VB menos VC. Ora, perdão, é VBC, gente, desculpa, vou pegar VBC, que é VB menos VC. Ora, vamos pegar então o VBN. VBN é 127 com ângulo de menos 120, tá aqui. E agora eu vou subtrair o VCN, que é 127 com ângulo de 120. Se eu fizer essa conversão aqui, 127 menos 120 para coordenadas retangulares, eu chego nesse resultado. Menos, se eu fizer essa conversão para coordenadas retangulares, eu chego nesse resultado. Agora é fazer operações. Então, menos 63,5 menos dá mais. Então, mais 63,5 dá ângulo da módulo de zero. A parte real é zero. E agora, se eu fizer menos 109,99 menos 109,99, eu chego em menos J 219,98. Ora, cheguei em coordenadas retangulares. O modo disso aqui é tensão. Basta eu converter para coordenadas polares. Se eu fizer essa conversão, eu vou chegar nesse resultado aqui. Observem vocês que é o mesmo resultado que eu já tinha chegado anteriormente, simplesmente deslocando aqui, neste caso, né, deslocando o ângulo. Ou seja, este caminho aqui é muito mais fácil e muito mais rápido do que esse caminho. Embora todos eles façam que você chegue no mesmo lugar. Então, é tudo uma questão de opção. Claro que se o sistema fosse desequilibrado, eu não teria outra alternativa a não ser partir por esse caminho. Aí teria que calcular tensão por tensão dessas. Ou seja, é muito mais trabalhoso você fazer cálculos com sistema desequilibrado do que fazer com sistema equilibrado. Esse desequilibrado vai ser o objeto da nossa próxima aula. Ora, agora, do ponto de vista da carga, qual que é a minha tensão de fase? Ou seja, entre uma fase e outra fase. Observem vocês que entre uma fase e outra fase é exatamente a tensão de linha que ele está pedindo aqui. Ou seja, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Portanto, basta repetir os valores que a gente já havia calculado anteriormente. Bom, agora nós temos o cálculo da corrente de fase. Bem, a corrente de fase é a corrente que passa pela carga. Bem, essa corrente a gente sabe calcular. A gente pode fazer esse cálculo de algumas maneiras. Bom, a primeira delas, a gente tem a tensão aplicada aqui, nessa carga, porque nós já havíamos calculado isso. E a gente tem o valor da impedância. Então, se a gente aplicar a lei de Ohm aqui, a gente acha o valor dessa corrente. Então, a gente tem aqui essa impedância, se a gente converter 11,5 mais J 75,4, a gente chega nesse valor aqui.
A tensão a gente tem, se a gente pegar aqui, eu estou pegando VAB, né? VAB, se a gente olhar anteriormente aqui, VAB é 220 com ângulo de 30. Então, tá aqui, 220 com ângulo de 30, dividido pela impedância. Se eu fizer essa operação aqui, é 220 dividido por 76,27, que dá esse valor aqui. E 30 menos 81,33, que dá esse valor aqui. Portanto, eu acho a minha corrente, meu IAB. Ora, achei IAB. Eu posso repetir essas contas todas aqui para achar essas demais correntes. Mas não há necessidade, porque o sistema é desequilibrado, o sistema é equilibrado, perdão. Em sistema equilibrado, o módulo das correntes serão sempre os mesmos. Por quê? Porque as impedâncias serão sempre as mesmas. Então, em termos de módulo, será o mesmo. Então, o que eu tenho que fazer é defasar ângulo. É muito mais fácil do que fazer essa contanhada toda aqui. Então, veja bem, eu tenho essa aqui, que eu acabei de calcular como referência. Eu sei, então, para eu calcular o VBC, basta que eu subtraia a minha referência por 120. Então, 51,33 menos 120 dá menos 71,33. Ou seja, deslocando o ângulo, eu consigo achar a corrente de forma muito mais fácil. Da mesma forma, o VCA. Eu tenho a minha referência aqui, que é 51,33. Se eu somar mais 120, eu vou chegar no ângulo de 68,67. Ou então, se eu pegar isso aqui e se eu retirar disso 240, eu vou chegar num valor, que eu não vou fazer aqui a conta agora, que equivale a esse mesmo resultado aqui. Se você converter isso para coordenadas retangulares, você vai ver que você chega no mesmo resultado, porque de fato é a mesma coisa. Ora, senhores, a gente poderia chegar nesses valores também aplicando a equação que a gente viu, de forma até muito mais simples do que fazendo aquelas contas. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema é equilibrado e a corrente de linha ela é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. Ora, bom, na verdade agora está pedindo a corrente de linha. E eu vou aplicar a equação agora, ao invés de fazer um monte de conta. E a gente já tinha calculado, por exemplo, a corrente IAB. A gente tinha chegado aqui a corrente IAB, vou voltar aqui, IAB é 2,8 com ângulo de menos 51,33. Então está aqui. Ora, então eu vou aplicar essa regra. Se eu fizer aqui, e aqui tem um erro, né? Aqui é raiz de 3 vezes a corrente de linha. Se a corrente de linha é 2,88, eu teria que multiplicar isso aqui por raiz de 3. Quando eu multiplicar isso aqui por raiz de 3, 2,88 vezes raiz de 3 dá 4,99. 4,99. E aí, veja bem, a gente sabe que essa corrente de linha, perdão, de fase, hoje está difícil, a de linha, estou falando de L, ela está 30 graus atrasada da minha corrente de referência. Ora, eu sei qual que é a minha corrente de referência, que eu já havia calculado anteriormente, ela tinha um ângulo de menos 51,33. Se eu subtrair 30 graus dela, eu vou chegar a menos 81,33. Ora, achei essa corrente aqui, IAB. Outro erro, né? Essa aqui é IA. Mais um erro aqui. Ora, achei IA. Se eu quiser achar ID, é simples. Eu tenho essa aqui como referência. Basta que eu subtraia 120 graus dela, eu chego nessa corrente aqui. Então, vai ser menos 81,35 menos 120, que me dá um ângulo de 201,35. Ora, eu sei que o módulo é o mesmo, então, para minha corrente IC, eu mantenho o módulo. E agora eu vou pegar essa aqui como referência e vou somar 120. Então, vai ser menos 81,35 mais 120, que me dá esse ângulo aqui. Então, veja bem, conhecendo, entendendo
enxergando que o sistema, isso aqui é em triângulo. Hoje tá bom, tá cheio de erro. Isso deve estar desde o primeiro slide. Se eu entender, se eu enxergar que esse circuito é um circuito equilibrado, basta que eu faça a aplicação de fórmula, que eu acho esse resultado de maneira muito mais tranquila. E se eu não soubesse, ou melhor, e se esse sistema fosse desequilibrado, aí eu não teria outra alternativa senão aplicar a lei dos nós, né, em cada um desses lugares. Aplica a lei dos nós aqui, aqui e aqui, para a gente achar essas correntes. E é o que a gente vai fazer na próxima aula. Bem, senhores, aqui tem um exemplo, né, se o circuito fosse desequilibrado. Então, aqui, se eu pegar, vou calcular essa corrente AB aqui. Ó. Eu sei que essa corrente é a soma das outras duas, né? As correntes que entra IA e entra ICA, nesse nó aqui, e saem IAB. Portanto, IAB é a soma dessas duas. Como eu quero IA, basta eu isolar IA desse lado da igualdade, eu chego nesse resultado aqui. Joia! Essas correntes aqui já foram calculadas anteriormente, tanto o IAB quanto o IAC. Então, se a gente pegar aqui no slide anterior, o IAB, deixa eu ver aqui. Eu havia calculado isso 2 slides antes. Está aqui, ó. O IAB é 2,88 com ângulo de menos 51,33. E a outra tensão é com ângulo de 68,7, já que os módulos são os mesmos, que é o IAC. Ora, a gente já havia calculado isso aqui, essas correntes anteriormente. Então, basta que eu faça essa subtração. Para isso, eu converto de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Faço isso nos dois casos e agora efetuo a soma. Então, eu vou ter 1,8 menos 1,04, que dá 0,76. E menos J 2,5 menos J 2,68, que dá isso aqui. Menos J 4,93. Se eu agora converter de retangular para polar, eu chego nesse resultado aqui, que é o valor de IA. Observem vocês que é o mesmo resultado que a gente já tinha chegado por meio da fórmula. Só que este caminho da fórmula é muito mais rápido do que esse caminho aqui. Mas, enfim, é uma questão de preferência. Se o circuito for desequilibrado, prefiro usar a equação, é mais fácil deslocar ângulo do que fazer conta. E se o circuito for desequilibrado, aí não existe outra alternativa senão percorrer esse caminho aqui, e ele é razoavelmente longo. O que faz, conforme eu já disse, dos circuitos desequilibrados serem um pouco mais difíceis de calcular. Senhores, e vamos para o cálculo das potências. E a primeira delas é a potência ativa, as potências ativas. E a gente sabe que a gente pode calcular isso de algumas formas. A primeira delas, a gente pode usar aqui potência, é a mesma coisa que R vezes I ao quadrado. Ora, vamos aplicar essa, então. A gente tem, nós estamos querendo a parte reativa das potências. Então, a gente tem aqui que a parte, perdão, nós queremos a parte resistiva. Hoje está terrível para dar aula. Nós estamos falando de potência ativa, nós estamos falando aqui de realizar trabalho. A potência reativa, que ela é dada pela parte complexa, ou seja, das bobinas e capacitores, elas não realizam trabalho. Então, nós temos a que realiza trabalho. E realizar o trabalho, nós estamos falando de resistor, que é a parte real da impedância. Então, se a gente pegar a parte real da impedância, a corrente a gente já havia calculado, que era 2,88. Elevando isso ao quadrado, a gente chega numa potência, então, e fazendo essa multiplicação, a gente chega numa potência de 95,39 watts. O circuito ele é equilibrado. As cargas são idênticas. Então, significa que a potência dissipada aqui é a mesma dissipada aqui, é a mesma dissipada aqui. Eu simplesmente ou somo ou multiplico por 3 para eu chegar na potência total, na potência ativa
total, aquela que realiza trabalho. Joia. E as potências reativas? Bem, ela tem a ver com a parte reativa do circuito. Então, basta que eu pegue essa parcela reativa e multiplique pela corrente ao quadrado, chegando aqui em 625,4 volts ampere reativo. Ora, como essas cargas elas estão equilibradas, a potência reativa consumida aqui será a mesma aqui, será a mesma aqui. Então, basta que eu pegue essa potência e multiplique por 3 para que eu chegue na potência reativa total. Tem outro caminho, mas por enquanto vamos preferir esse. Bom, eu quero agora a potência aparente, que é a soma da potência ativa mais a potência reativa. E aqui sim eu vou por dois caminhos. Por que eu vou por dois caminhos aqui? Num circuito equilibrado, como essa potência total, a soma da potência ativa com a potência reativa, ela é a mesma em cada um desses circuitos, basta que eu some, calcule uma e basta que eu some as potências de cada uma dessas mais as potências ativas para eu chegar no resultado total de potência. Ou seja, eu faço uma soma desse tipo aqui. Então, vamos por esse caminho. Então, a gente tem que a potência ativa do primeiro, do circuito AB aqui, desse circuito, era 95,39. E a reativa é essa. Ora, o que a gente faz? Converte isso aqui de coordenadas retangulares para coordenadas polares, achando, então, 632,63. Essa, então, é a potência ativa, a potência aparente, perdão. Hoje está terrível, viu, gente? Estou quase sugerindo para a gente ir para o boteco tomar uma do que ficar assistindo. Bom, então, senhores, a minha potência aparente é a soma da potência ativa com a potência reativa. Quando eu faço essa conversão aqui, eu chego nesse valor. Essas três são iguais. Eu posso simplesmente somá-las para obter a total, sem problema nenhum. Posso ir por esse caminho que eu chego no resultado. Agora, e se o sistema for desequilibrado? Se o sistema é desequilibrado, não dá para ir por esse caminho, não. Porque vai que você calcula a potência aparente nesse braço aqui, e ele é a menor das potências, já que o circuito é desequilibrado. Quando você multiplicar por 3, claro que você não vai chegar na potência total. Ah, tá bom. Então você não vai multiplicar por 3, você vai somar. Aí você soma essa potência total aqui, a potência aparente aqui, com essa daqui e com essa daqui. Como ela está desequilibrada, você não pode esquecer que é uma soma vetorial, né? E soma vetorial, nós somamos agora há pouco 127 com mais 127 deu 220. Então, esse é o motivo pelo qual você não pode tomar isso como uma regra. O melhor caminho a se fazer é esse aqui, ó, quando você quer a potência total. O que você faz? Pega esse mesmo caminho que nós seguimos aqui, ó. Volta a repetir a diferença. No circuito equilibrado, se eu pegar essa potência aparente em um ramo desse e multiplicar por 3, eu chego na minha potência total. Vocês podem pegar o calculador e fazer essa conta aí que vocês vão chegar nela. Agora, no circuito desequilibrado, se eu fizer isso, dá erro. Então, qual que é o caminho? Esse aqui, ó. Eu somar, para eu chegar na potência aparente, eu pego a minha potência ativa total e somo com a minha potência reativa total. A gente tem esses valores já calculados. Quando a gente faz quando a gente converte isso para coordenadas polares, a gente chega nesse resultado aqui. E este módulo é a minha potência aparente total. Observem vocês aqui que esse aqui é o ângulo total do meu circuito. Desse circuito que está aqui. Ó. Observem vocês que esse ângulo coincidiu com a fase.
Por que que coincidiu? Porque o circuito é equilibrado. Se fosse desequilibrado, você não tem garantia nenhuma que isso coincidiria. Aliás, você tem garantia que não coincidiria. Nesse caso, coincidiu exatamente por ser um circuito equilibrado. Joia. Entendido essas coisas, a gente pode ir para a última etapa da nossa brincadeira. Professor, rapidinho, volta ali, por favor. Eu Vamos pego a lá. potência aparente e Ó, multiplico. circuito equilibrado. Pega essa 632,63 e multiplica por 3. Você vai ver que você vai chegar nesse 1897. Deixa eu fazer essa conta aqui, ó. Isso, 632,63 certo. vezes 3. Por que que isso dá certo? Porque o circuito é equilibrado. Se o circuito fosse desequilibrado, cara, daria um valor completamente diferente. Tá? Esse valor que você achou aqui multiplicando, daria errado. Você fala assim, tá, mas eu não quero multiplicar não, eu quero somar. Aí você achou uma potência aparente aqui, achou uma potência aparente aqui, achou uma potência aparente aqui, somou as três. Vai dar erro, porque isso é uma soma vetorial. Isso só dá certo quando o circuito for equilibrado. E quando o circuito for desequilibrado? Olha, não se tem outro caminho a não ser esse aqui de baixo. Por isso que eu estou mostrando os dois. Esse aqui de baixo, o que a gente faz? Ora, a potência aparente não é a potência total? Ora, a potência total é aquilo que realiza trabalho mais aquilo que não realiza trabalho. Ou seja, no poste lá da concessionária, vem aqui, ó. Isso aqui é um poste com transformador. Embora não pareça nem de longe. Isso aqui é o chão. Aliás, pega a sua casa e põe lá aqui do lado. Pode ser indústria também. Aqui na indústria ou na sua casa, na hora que você liga um motor, esse motor vai precisar girar. Para girar, tem que trafegar potência ativa. Potência ativa é P, watts. Mas veja bem, o motor ele é bobinado, ele tem bobina. A bobina ela precisa de uma energia para orientar os dipólitos magnéticos da estrutura do cobre. Então ela também precisa de outro tipo de energia que não realiza trabalho, que não está sendo usada para girar o motor, apenas para orientar esses dipólitos magnéticos, que é a potência reativa. Então, a concessionária ela tem que te entregar essas duas potências, uma para fazer o motor girar e a outra para poder fazer o equipamento funcionar, né? A bobina funcionar. Então, a soma dessas duas potências dá o que a gente chama de potência aparente, que é a potência total. Por que ela é chamada de potência aparente? Porque tem uma parcela dela que não realiza trabalho. Aparentemente, você está entregando uma potência total, mas o que está sendo consumido mesmo é só a potência ativa. Porque essa reativa é o seguinte, depois que mudou a fase, ele devolve. Eu vou até devolver de outra cor aqui. Vou até devolver isso aqui em azul. Eu vou devolver. O desenho está muito tumultuado, eu vou desenhar, vou devolvê-la por aqui. Então, veja bem, eu tenho potência, isso aqui pode não parecer, mas é a letra Q. Eu tenho potência aparente circulando neste sentido aqui e circulando no sentido oposto. Ora, isso vai fazer com que a concessionária tenha que instalar nesse trecho aqui cabos com bitolas maiores, porque você vai ter... Professor, potência reativa circulando, não? Não aparente, reativa. Nossa, mãe, hoje está terrível. Eu vou ter que... Eu não vou editar esse vídeo. Vamos parar a aula e vamos pro boteco todo mundo? Tô achando... É reativa. A aparente é a total. Desculpem-me. Esse Q é potência reativa. O equipamento usou para reagir, né, para funcionar. Né? E ele, como ele não realiza trabalho, o equipamento devolve essa potência e devolve para a concessionária, essa potência reativa. E aí a concessionária tem que colocar cabos com bitolas maiores aqui
porque ela vai ter essa potência reativa circulando nas duas direções, porque uma hora ela precisa, outra hora ela está devolvendo, então você tem energia reativa circulando nas duas direções. Então, a minha potência aparente, que é essa aqui, é a minha potência total, que é a soma da potência que realiza trabalho, potência ativa, mais a soma da potência que não realiza trabalho, que é minha potência reativa. Foi essa a pergunta ou não? Não. Quem perguntou? Já nem lembro aqui. Tinha sido eu, professor, mas deu para entender sim. Você explicou tudo e ficou tranquilo, deu para entender. Tá. Com relação a essa soma aqui, tá tranquilo também? Como Tá sim, fazer? tá sim. Tranquilo. Maravilha. Tá. Então, vamos lá. O que é o fator de potência? Bom, vamos aproveitar aqui e vamos resgatar o conceito de correção de fator de potência. Ora, aqui, aproveitando esse desenho, o que acontece? Nas residências, a CEMIG, por enquanto, ela mesma faz a correção de fator de potência. Mas para a indústria, ela vira para a indústria e fala assim, você não vai me devolver essa energia, não. Você vai ficar com ela aí. E aí, o que ela tem que fazer, a indústria? Instalar um banco de capacitores em paralelo com a planta dela. E é um tal de coloca banco de capacitores, tira banco de capacitores. Eu vou desenhar isso tudo em paralelo aqui. E a planta dela está para cá. Porque aí o que acontece? O motor ele vai continuar precisando de potência reativa. Beleza. Então ele pediu da CEMIG, que é a nossa concessionária aqui, e essa potência reativa trafegou na linha dela. Agora, o motor quer devolver. Só que ao invés de devolver para a linha, ele vai devolver isso para o banco de capacitores. Por que ele devolve para o banco de capacitores e não para a linha? Porque a impedância capacitiva aqui vai ser muito menor do que a impedância capacitiva da linha. Então, o caminho mais fácil para o elétron é ir para o capacitor e não voltar para a concessionária. Com isso, a concessionária ela não tem mais essa energia aqui sendo devolvida. Então, do ponto de vista da concessionária, ela só está sentindo que está te mandando potência ativa. Ela te enviou potência ativa e reativa da primeira vez. Mas como ela só está recebendo, ela não está recebendo a reativa de volta, ela só está tendo que enviar para o cliente a potência ativa. Então, do ponto de vista da concessionária, o ângulo entre a tensão e a corrente estão em fase. Ora, aqui é a tensão e aqui é a corrente. Se não existe defasagem, a gente diz, então, do ponto de vista da concessionária, que houve correção do fator de potência. Lembrando a vocês que a bobina, o que ela faz? Ela adianta a tensão em relação à corrente. Então, quando você tem circuitos indutivos, a tensão está na frente da corrente. Isso está acontecendo lá na indústria. Mas do ponto de vista da concessionária, como ela só está entregando potência ativa, ela está enxergando que essa corrente está em fase com essa tensão. Então, do ponto de vista da concessionária, houve correção do fator de potência, embora o circuito continue lá na indústria funcionando da mesma forma. O motor não quer nem saber, ele continua pedindo potência ativa e potência reativa, e continua devolvendo potência reativa, só que devolve para o próprio circuito da indústria. Evidentemente, isso não é ad eterno. O capacitor e o indutor, eles não vão ficar trocando energia entre eles a vida inteira. Por que não? Porque quando você pega o elétron de um cobre, faz ele girar num sentido, depois faz girar no outro, você acaba aquecendo esse indutor. Ora, aquecimento é potência ativa. Então, veja bem, parte da energia reativa, nessa troca, é transformada em calor, ou seja, é perdida nesse processo de troca entre o capacitor e o indutor. Então, de tempos em tempos, a concessionária tem que repor essa perda. Então, ela vai trasfegar, sim,
potência reativa aqui na linha, mas em quantidade muito menor, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que... e aí, se alguém for da CEMIG, por favor, me confirme. Eu acho que ela considera 0,92%, 0,92, né, com um excelente fator de potência. Eu acho que é esse número. Eu tenho esse número na cabeça, mas tem muito tempo que eu não leio a legislação. Isso significa que... Alguém tem esse número aí? Para confirmar? Ninguém da CEMIG aqui? Depois vocês pesquisem. Antigamente, acho que isso era 0,95. Hoje ela está com uma tolerância maior. Passou para 0,92. Mas confirme, tá? Ô, João, Oi, João, pode falar. no slide, no seu slide, nessa última conta aí, potência total mais a reativa, 286,16. Esse 286,16, você achou aonde da potência total? É a potência total que nós calculamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Potência total. Nós achamos a individual, 95. Somamos as três, achamos 286,16. Essa total... Essa porque estava total... no slide Oi? anterior que eu fiquei procurando. Estava no slide anterior, por isso que eu fiquei procurando aqui. Entendi. É essa potência que eu vou somar com a reativa total, que é esse 1876,19, que é essa soma aqui, ó, né? Tranquilo? Entendi, tranquilo. Então vamos lá, né? Depois de tanto falar sobre fator de potência, vamos calcular o infeliz. Existem algumas formas de a gente fazer isso. A gente pode pegar a potência total que a gente acabou de calcular, nós calculamos em coordenadas retangulares, né? E aí, o macete, né, transforma isso em coordenadas polares. Você vai ver que a gente vai achar isso com ângulo de 81,33. Beleza. Ora, então veja bem, este aqui é o ângulo de defasagem entre a potência ativa e a potência aparente. Ora, se esse é o ângulo de defasagem, que é o ângulo da potência total, o meu fator de potência é o cosseno desse ângulo. Então, basta eu pegar o cosseno desse ângulo e dar 0,15. Olha que fator de potência horroroso. Esse circuito que está aí, ele é extremamente indutivo. Teria que trazer isso, fazer uma correção de fator de potência. E aí, se vocês quiserem, a gente pega uma aula depois aí, só para ensinar vocês a calcular o valor do capacitor, para fazer essa correção de fator de potência. E aí você tem que acrescentar banco de capacitores para poder trazer isso aí para 0,92, em torno disso aí. Aí, por favor, consultem lá a legislação. Mas observem vocês o seguinte, cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ora, então o fator de potência é cateto adjacente, que é a potência ativa, sobre a hipotenusa, que é a potência total. E aí, observe que se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar no mesmo 0,15, mas aqui tem que ter uma pausa para meditação, porque, veja bem, parte pelo todo. Aqui realiza trabalho pelo total que está sendo enviado. Ora, isso então, esse 0,15 aqui, significa que 15% da energia que está sendo enviada aqui está sendo gasta para realizar trabalho. O resto, os 85% aí, restantes, está sendo usado apenas para fazer funcionar esse circuito trifásico. Significa que essa energia, 85%, perdão, está indo e vindo na linha aí sem a menor necessidade. Daí a importância, então, de você calcular esse fator de potência e corrigir isso com o banco de capacitores. Tranquilo, senhores? Vocês entenderam isso? E, por favor, está tudo errado aqui. Aqui é triângulo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pela frente. Não tenho, não. Deixa eu parar essa gravação para não ficar longa. Aí eu vou abrir para perguntas. Interrompendo.
Tá, senhores. Alguma pergunta que vocês querem me fazer sobre esses cálculos? Entenderam a ideia da coisa? Entenderam como é que se calcula? Não, mais ou menos. Eu estou revisitando essa matéria, né? Isso aqui vocês viram. Eu não sei com que riqueza de detalhe. Como na maioria das vezes, né, sempre metade da turma não vê, eu sempre prefiro fazer essa revisão. Acredito que seja o caso da boa parte de vocês aí. Ou fez blended, ou não fez a disciplina, circuitos ainda. Estou certo? Exatamente. A revisão foi boa, professor, deu para entender. Maravilha. A revisão foi boa, mas quem fez Blended não entendeu nada desse trem. Não por você, entendeu? Porque, Pois é. Observem que não é difícil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer isso blended é um inferno, né? Quando você lê no livro, às vezes você tem dúvidas, você tem que pegar 2, 3 livros sobre esse assunto para você conseguir entender o que está sendo feito lá. Agora, você imagina uma apostila que é o resumo do resumo do resumo. Para você entender o que o cara fez, você tem quase uma sessão espírita para ser feita, né? Você resgatar Faraday, Gauss, essa turma toda para explicar os fenômenos que estão acontecendo ali. Por isso que eu sempre prefiro, assim, a gente atrasa um pouquinho o curso, mas eu prefiro, pelo menos eu resgato na cabeça de vocês circuitos elétricos 1 e 2, resgato sistemas elétricos de potência 1 e ainda consigo fazer os sistemas elétricos de potência 2. Enfim, eu prefiro por esse caminho. Mas, senhores, se nenhum de vocês tiverem perguntas a serem feitas, eu vou agradecer imensamente a presença de vocês e semana que vem encontro com vocês novamente. Aí a gente vai fazer um exercício, tanto em estrela quanto triângulo, dele desequilibrado, só para vocês verem o tanto de conta que esse negócio dá. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, agora já tem gente em quantidade suficiente, já tem bastante, eu preciso elaborar a prova de vocês. Como é que vocês querem receber essa prova? Vocês querem as perguntas e a resposta e vocês me enviem a memória de cálculo? Ou vocês querem que eu mande para vocês só as perguntas e vocês mandem apenas a resposta? Como é que vocês querem isso? Professor, acho que a pergunta é a resposta. Eu acho mais fácil, porque pelo menos você fica sabendo se acertou ou se errou. E se errou, principalmente, né, dá tempo de descobrir aonde que está. E aí, todo mundo concorda? Foi a Jennifer que falou? Sim, foi eu. Gente, todo mundo concordo. Eu também concordo. De acordo também. Então tá, o resto não se manifestou, eu vou entender que todo mundo concorda com isso, então é o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo elaborar essa prova no final de semana. Eu não tenho acesso ao sistema, então a única forma de enviar para vocês é pelo grupo do WhatsApp. Eu vou tentar fazer isso no mais tardar até quarta-feira, até terça-feira que vem, para ser sincero. Que aí vocês me devolvem no dia 11, e daí vocês teriam mais de 10 dias para fazer essa prova. E o detalhe é o seguinte, a maioria dos professores, e isso é uma orientação, né, da coordenação e da instituição, aplicar a prova no horário da aula. Gente, eu não vou fazer isso, porque é muita conta, enfim. Eu prefiro que vocês façam com calma, eu prefiro que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Agora, vocês terão uma semana inteira de prova, e os caras vão aplicar a prova na hora da aula. Resumo da ópera, vocês vão ter pouco tempo. Então, no dia da prova, que é sem ser a próxima quarta-feira, a outra, eu não vou dar aula. Vai ser o dia da prova. Porque aí, quem não tiver tempo, faz a prova nesse dia, sem problema nenhum, me envie. Entendido? Às vezes não deu tempo de fazer. Bom, você ainda tem o sábado e o domingo, né, para poder tirar dúvidas, enfim, correr atrás do prejuízo.
Pode ser assim, senhores? Então, no dia da prova, que está marcado para ser, ser quarta agora, a outra quarta-feira, não tem aula. Que é exatamente para vocês terem tempo de fazer, focar na prova. Pode ser assim? Pode sim, professor. Prova é tranquilo, hein, professor? Mas aí Beleza. tá... Eu acho que assim fica de bom tamanho para todo mundo. Com calma, com folga, sem surpresas, sem estresse. Professor, licença, boa noite. Boa noite. Hoje é a primeira aula que eu estou assistindo, aí eu fiquei um pouco perdida. Aí você falou que grupo de WhatsApp, essas coisas, tem como mencionar? Peraí, eu não consegui identificar quem está falando. Andresa. Andresa. Andresa, você nem tá... Ah, tá aqui sim, desculpe. Então vamos lá, Andresa. Você não está no grupo de WhatsApp? Não. Bom, esse é o único canal que eu tenho com vocês até agora. Então, Andresa, eu vou te pedir que anote meu telefone para você entrar nesse grupo. Meu telefone é 98777 Uhum. 3368. Ok. 3368. Me mande 87773368. isso. Meu nome é João Medrado. Tá ok. Outra pergunta. Teve alguma parcial, alguma coisa avaliativa das primeiras aulas que eu perdi? Que eu consiga talvez recuperar, fazer alguma segunda chamada, alguma coisa? Não, então vamos lá. Deve ter mais gente com essa dúvida. A princípio, eu já teria que ter aplicado essa parcial. Só que no primeiro dia de aula, eu combinei com vocês o seguinte: vai ter uma lista de exercícios que vocês vão me entregar no dia da prova, quando vocês me entregarem a prova. Eu já tinha fechado isso com vocês quando eu recebi a notícia de que eu tinha que aplicar essa parcial antes. Só que eu fiquei sabendo disso em cima da hora. Então, o que vai acontecer é que vai aparecer uma nota lá para você. Assim, infelizmente, vou ter que fazer dessa forma. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não, nós não tivemos nenhuma parcial ainda. E, para ser sincero, para essa primeira prova nem vamos ter. Eu vou lançar essa nota lá. Tá bom? Porque não vai dar tempo de elaborar. Para ser sincero, eu já teria que ter lançado. E eu não tenho nem acesso ao sistema. Então, assim, de fato, realmente eu não tive como fazer. Tranquilo, Andressa? Tá, não, tranquilo. É porque eu entrei também pelo AVA e eu vi que na matéria lá não tem nenhum conteúdo igual os outros professores colocam lá de link, de trabalho, essas coisas. Aí, como o meu portal estava travado e a Rose estava demorando para resolver, aí só hoje que ela conseguiu me dar o link dessa aula. Aí por isso que é a primeira aula que eu estou assistindo. Aí eu fiquei um pouquinho perdida nisso, mas tá Não, tranquilo, relaxa. já esclareceu. Relaxa. E você está numa situação melhor do que a minha, que pelo menos você conseguiu destravar o seu portal. O meu não aparece nada, eu nem não tenho acesso, simplesmente não tenho acesso. Então, assim, você ainda está numa situação um pouquinho melhor que a minha. Mas relaxa, tem coisa que só o Pitágoras faz pela gente. No final vai dar certo. Mas aí para você receber essa prova... Dessas primeiras aulas, você consegue me disponibilizar pelo WhatsApp também? Consigo sim. Eu vou fazer o seguinte, assim como você deve ter mais gente nessa situação, eu vou então amanhã de manhã subir essa aula para o YouTube, aí eu mando o link de todas as aulas, num tapa só. Tá, Mas tranquilo, beleza, eu muito preciso obrigada. que você entre no grupo até amanhã, então. Tá, não vou entrar agora. Tá? Você me Vou manda uma fazer isso agora. mensagem que eu te mando o link, Tá, beleza. tá bom? Tá, joia, obrigada. De nada, Andressa. Meus queridos, então, se ninguém mais tiver perguntas a fazer, um grande abraço a todos e bom resto de semana aí. Professor, rapidinho, quantas questões da prova? Olha, eu imagino que umas 3, pelo menos. Porque uma é pouco. É, dois ainda não é razoável. Pelo menos de 3 a 4. Agora, são contas muito grandes, né? Então também não adianta eu ficar colocando 4 questões. Eu vou dar uma olhada nisso. Mas vai ser entre 3 e 4. As questões tranquilas, né? Nesse estilo aqui que a gente está fazendo.
Safe, tranquilo. Beleza? Valeu então, professor. Boa noite para todos aí. Boa noite, um grande abraço, gente. Tchau, tchau.